Prezado amigo e meu querido irmão, o primeiro hino que você ouviu na voz de Araci Sofia foi o dia mais feliz da minha vida. Queria dizer aos senhores que na minha vida o dia mais feliz foi no dia 15 de agosto de 1964. Era uma noite de domingo, dia do Senhor. Um homem de Deus pregava a palavra do Senhor e naquele momento, após a mensagem, perguntou: quem quer aceitar Jesus Cristo no coração como Senhor e Salvador? Eu fiquei em pé e levantei minha mão. 30 anos se passaram. Dia 15 de agosto passado, Deus me permitiu chegar aos 30 anos de fé cristã. Falo fé cristã porque o meu tipo de fé no passado não era cristã. Era uma fé mista. Eu misturava minha fé com tantas coisas, com bebedeiras, misturava com idolatria, com prostituição. Entretanto, hoje a minha fé, nos 30 anos decorridos, tem sido a mesma, porque o Senhor que me aceitou naquela noite é o Senhor que me tem nos braços todos os dias. O texto lido, o apóstolo Pedro escrevendo sua carta, ele destaca um povo: vós sois a geração eleita. Geração eleita. Quando falamos em geração, essa palavra deriva-se do verbo gerar. É o substantivo do verbo gerar. Geração é um povo especial, um povo que foi gerado de novo. Quando o Senhor se encontrou com Nicodemos, Nicodemos levantou a pergunta após o Senhor ter dito: importa que você nasça de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então levanta a pergunta chave para o Senhor: um homem velho que nem eu pode porventura voltar ao ventre materno e tornar a nascer? Foi quando Jesus explicou que o novo nascimento é exatamente a nova geração. Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17 da sua segunda carta: assim que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se na sua vida, meu prezado Senhor, minha senhora, meu ouvinte amigo, nada mudou, se você continua na desesperança, na escuridão, se você continua naquelas horas em que o manto negro cai sobre a cidade, é a chegada da noite, você vai para o seu leito dormir e ali fazer o jogo de raciocínio de tudo que você fez durante o dia, e sobre você só vem uma palavra: desespero. Se você morrer, dormir e amanhecer dormindo, não acordar mais, para onde vai sua alma? São essas as perguntas. No entretanto, Pedro, inspirado pelo Senhor, escreveu essa primeira carta e diz: vós sois a geração eleita. Geração significa um povo que foi gerado de novo em Cristo Jesus. Se você continua nos mesmos rudimentos do mundo, então você não sofreu a transformação. Não é uma espécie de metamorfose. Haja visto, nós vemos de uma maneira pálida uma ligeira figura da transformação de um ser humano. Você vê uma lagarta tão feia e ela entra naquele processo de metamorfose. Daqui a pouco cai uma casca feia e ela fica bonita, nascendo-lhe asas e sai aquela linda borboleta voando. Como eu disse, é uma pálida ilustração, contudo reflete um pouco do que é o novo nascimento. Um homem envolvido com todos os rudimentos do mundo, um homem que vive sempre no antro das coisas erradas, um homem que não faz nem um pouquinho, nenhuma questão mínima que seja de se envolver com os ensinos do Senhor. Um dia ele ouve a palavra de Deus, se converte. Agora o apóstolo Pedro para esse homem diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Isaías disse um dia: vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Prezado amigo, você não é um sacerdote porque você não estudou, não se formou, não usa uma batina. Olha, o sacerdote do Senhor é o crente em Jesus Cristo. Isaías, o profeta messiânico, ele diz que vós sereis sacerdote do Senhor. Por que sacerdote? É que no tempo do Velho Testamento, sob o peso da lei, os pecados eram perdoados
mediante o cremar de um animal no sacrifício. Havia o sacerdote, o sumo sacerdote, o sacerdote uma vez por dia apresentava o pecado do povo através do cremar, do sacrificar de um animal. Uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava no templo a um lugar chamado Santo dos Santos e oferecia o sacrifício pelo pecado de toda a humanidade. Uma vez no ano. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, você já deve ter ouvido falar, ou talvez lido, que o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, significando que naquele momento houve a grande abertura e Cristo assumiu o lugar do sumo sacerdote. Acabou. Aquele sacerdócio acabou. E que cada crente tornara-se um sacerdote. Porque, como crente, eu posso apresentar o meu próprio sacrifício. Qual é o meu sacrifício que agrada ao meu Deus? É a minha vida, é a minha oração, é o meu louvor, é o meu comportamento, é a maneira com que eu me conduzo diante desta humanidade tão corrompida. E aí está exatamente o que o Senhor dissera uma certa feita: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Analise que no meio de nações corrompidas, pecaminosas, está surgindo uma nação santa. Através de Cristo, essa nação santa começou a surgir. Hoje se conhece a nação santa, é o povo de Deus. Não importa de onde, nem qual é o seu credo, importa que ele tenha Jesus Cristo como seu Salvador e seu Senhor. O Jesus vivo, não o morto, aquele arrastado pelas ruas, mas o Jesus que deixou o sepulcro para nunca mais nele voltar. E o apóstolo continua: povo adquirido, para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vivíamos nas trevas do pecado, todo duvidoso, todo na escuridão, não havia esperança. Este servo de Deus que vos fala, quantas vezes chegou a dizer: não, ninguém pode dizer que é salvo. Eu me zangava com esses crentes, não pode. No entretanto, hoje a coisa está diferente. Esses dias no feirão, encontrei um rapaz que dizia: eu só queria me encontrar com uma pessoa salva. Eu estava bem por trás dele, toquei no seu ombro e disse: pronto, e você está chamando um deles? Aqui estou eu. Ele olhou para mim, sorriu: mas como? Bom, vamos à Bíblia. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. E eu criei. Ah, mas eu creio também. Só que a sua crença, meu prezado amigo, é uma crença mista. Você mistura crença com ídolo, com fumo. O sinal estava jogando fumaça do seu cigarro na gente, com fumo, estava um pouco bebido, com bebida, com prostituição. Só que o salvo de Deus, ele se isenta de tudo isso. E aí o apóstolo continua: vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Só pela misericórdia do nosso Senhor é que temos o que temos, somos o que somos. É por isso, prezado amigo, que o slogan justifica Cristo a única esperança, justifica esse programa, justifica a existência da primeira igreja batista, justifica a certeza absoluta de uma salvação que existe apenas em Cristo Jesus. Nós estamos nos aproximando do final do programa desta manhã. De minha parte, fico despedido, desejando a você um bom dia, nesse dia chamado Dia do Senhor. Visite a primeira igreja batista, a Avenida Presidente Médici, 1141, logo daqui a pouco, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 7h30 da noite, culto público sob a direção da mocidade da primeira igreja. Portanto, você está convidado. Voltaremos amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário, com o mesmo programa. Que você tenha um bom dia. Agora, os encerramentos e despedida pela nossa irmã Leodineia, que está conosco na direção do programa desta manhã. Com vocês, Leodineia, aonde esses 2 minutos restantes ela vai se despedir das pessoas e de você, meu prezado ouvinte.